Olá, bom dia a todos, a graça e a paz. Quero cumprimentar aos meus irmãos, aos meus amigos, aos meus familiares e todos aqueles que de alguma forma têm acompanhado as nossas reflexões, têm sido alcançados por essa mensagem de fé e esperança que ao longo dos dias da quarentena nós temos produzido. Então eu mais uma vez desejo que essa mensagem encontre o seu coração, encontre a sua casa. Tá bom? Eu gostaria de compartilhar um texto que está registrado no Evangelho de Lucas, que acontece especificamente, Lucas vai relatar no capítulo 5, a forma como os primeiros discípulos eles são chamados, né? Então ele vai relatar que a frustração dos pescadores, né, por terem passado a noite inteira sem conseguir pegar nenhum peixe, e como Jesus entra nesse momento e muda completamente o cenário da vida de alguns desses primeiros discípulos. Diz assim, eu vou ler a partir do verso 4, e diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Uma ordem de Jesus. Simão, Pedro, respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Então, depois de várias tentativas, a ordem de Jesus é que ele lancem novamente as redes. Verso 6, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: observe, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então nós vamos perceber que basicamente aqui começa a trajetória, a caminhada, o discipulado de 3 dos discípulos de Jesus. Eles deixam a sua tarefa, deixam a sua lida diária de pescadores, e Jesus vai dizer assim: olha, a partir de hoje, porque observe que aqui Pedro declara, na verdade, o senhorio de Jesus na sua vida, com ele assim: ó Senhor, afasta-te de mim, que sou homem pecador. Ou seja, reconhecer o senhorio de Cristo nas nossas vidas é essencial para que nós reconheçamos quem nós somos. E Pedro, nesse momento, reconhece o senhorio de Cristo na sua vida. E a partir de então ele começa a sua trajetória, eu digo a sua caminhada, o seu discipulado ao lado de Jesus. E ao longo das narrativas dos evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, vai trazer vários momentos em que Pedro fazia parte daquele ciclo mais próximo dos 12. Jesus tinha um ciclo de 3 discípulos que eram mais próximos a ele, né? Pedro, Tiago e João. E eles tiveram experiências marcantes na caminhada com o mestre, e nessa caminhada Pedro se equivocou. Pedro teve momentos em que ele duvidou. Pedro ele teve momentos em que foi elogiado por Jesus. Eu quero que os irmãos percebam que ao longo da sua caminhada, Pedro vivenciou momentos e experiências que mudaram a sua vida, mas enquanto isso não acontecia, ele se equivocou muitas vezes, como nós nos equivocamos na caminhada ao lado de Jesus. Então, quando nós observamos, por exemplo, nós vamos ver lá no Evangelho de João, no capítulo 18, Pedro negar Jesus, esse mesmo Jesus que Pedro havia experimentado, visto, testemunhado coisas extraordinárias, mas naquele momento de medo ele vacila.
E ele nega, o texto diz que ele nega por 3 vezes, ele nega Jesus. Mas no capítulo 21, o mesmo Jesus que aparece nessa primeira pesca maravilhosa, aparece na segunda pesca maravilhosa, quando ele já está ressurreto. E anima Pedro novamente, dizendo, perguntando por 3 vezes: Pedro, tu me ama? Depois da resposta positiva de Pedro, Jesus diz assim: pois apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, deixa claro o chamado de Pedro. E o Pedro que nós vamos perceber no livro de Atos dos Apóstolos parece diferente do Pedro que nós acabamos de ver, sabe, aqui no início da sua caminhada. As atitudes que nós vamos perceber de Pedro no livro de Atos são atitudes mais semelhantes, não com esse Pedro, não com esse indivíduo vacilante que a gente percebe em alguns momentos da sua caminhada, mas um Pedro mais parecido com Jesus. E aí onde está a nossa reflexão e a importância do nosso discipulado, de andarmos ao lado de Jesus. Porque observe quando Pedro diz assim: afasta de mim que sou homem pecador, Pedro percebe que há uma distância muito grande do seu Senhor para ele. Mas ao longo dessa trajetória, e é por isso que é tão importante andarmos lado a lado com Jesus, porque observe que esse Pedro vai sendo transformado agora à imagem do seu mestre, porque esse é o desejo de todo discípulo, ser parecido com o seu mestre. Mas ao longo da caminhada existem equívocos, mas Pedro aprendeu com Jesus, ao lado de Jesus. As experiências com Jesus fizeram Pedro ser transformado à imagem do seu Senhor. E é essa a nossa reflexão de hoje, meus irmãos. Falar da importância de nós andarmos ao lado de Jesus, de conhecer de quem... E nós temos falado tantas vezes sobre esse assunto, que é necessário conhecermos Jesus. E por que é necessário conhecermos a Jesus? Através da sua palavra, através da exposição dos textos bíblicos, para que, a semelhança de Pedro, na nossa caminhada, nós sejamos transformados à imagem do nosso Senhor. Como eu falei, quando nós percebemos o Pedro lá mais na frente, sendo um grande líder da igreja, ainda falho, ainda com muitas dificuldades, não é diferente. Mas um Pedro que demonstrou maturidade. E por que essa maturidade foi possível? Porque ele aprendeu ao lado de Jesus. É por isso que nós não podemos abrir mão de andarmos lado a lado, conhecendo quem é Jesus, o Jesus que é retratado, que é exposto nos evangelhos e nas escrituras, para que ao longo da nossa caminhada, ao longo do nosso discipulado, nós sejamos transformados também à imagem desse Jesus, que nós deixemos de ser mais nós. E esse é o nosso grande desafio. É nos distanciarmos. O Evangelho de Jesus nos convida a nos distanciarmos mais de nós mesmos e nos parecermos mais com Jesus. E Pedro foi transformado ao longo da sua vida por esses ensinamentos, por essas verdades. Então, essa manhã, meus amados, que nós possamos aprender com Pedro. O que Jesus fez ao longo da caminhada na vida de Pedro não foi apenas remendos, foi uma transformação profunda, que levou tempo, mas foi fruto dos ensinamentos, foi fruto de um discipulado ao lado de Jesus. Então, nesta manhã, não abra mão, o meu conselho, essa reflexão, não abra mão do discipulado ao lado de Jesus, para que sejamos transformados à semelhança do nosso Mestre, à semelhança do nosso Senhor. E essa é promessa de Deus, que Ele estaria conosco todos os dias. E não é só para que isso seja um jargão que seja utilizado, mas para que ao longo da nossa caminhada,
as nossas atitudes mais pareçam com Jesus do que com as nossas próprias vontades. Então, o meu desejo, a minha oração esta manhã é que ao longo da nossa caminhada, a semelhança de Pedro, nós sejamos transformados à imagem do nosso Senhor. E não tem coisa mais desafiante, impactante na vida de um discípulo do que ser reconhecido como parecido com o seu mestre. Que seja assim na minha vida e seja assim na sua vida, para a glória do seu nome. É a oração que eu desejo fazer esta manhã. Amém? E Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, tenham um dia abençoado.